Olá, eu sou Otávio Martins e esse é o Jornada Infinity, a jornada que vai levar você à próxima fase do seu negócio. E hoje a gente vai falar sobre vendas, mais especificamente sobre vendas no mercado imobiliário de alto padrão, esse setor que movimenta a economia aqui na nossa região. E eu tenho a honra de apresentar o nosso convidado hoje, Guilherme Woke, ele que é corretor de imóveis, sócio e diretor lá na imobiliária Imóvel em Balneário Camboriú, Itajaí também, né? E agora, dentro de breve, Itapema também, está expandindo os negócios. Ele é fundador do movimento Corretor de Alto Padrão e mentor de imobiliárias e corretoras. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Fala, Otávio, beleza? Obrigado. Obrigado a todos os nossos espectadores, ouvintes que estão aí conosco hoje, nos ouvindo. E isso aí, Guilherme Woke. Woke, eu sei que esses meus olhos azuis, eles não demonstram, né? Qual que é a origem? A minha origem, mas é alemã. Alemã, sério? Essa cara feia, né? Cara, não tem nada a ver com o teu estereotipo. Não tem. O pessoal olha pra mim e acha que eu sou árabe, e aí quando vai ver o sobrenome é alemão, uma coisa não bate com a outra. Verdade. Eu é Otávio Martins, né? Da Silva Martins. Aí quando eu estou numa conversa, eu falo de sobrenome, meu sobrenome é alemão. Eu digo, o meu é Tupi Guarani. É o mais comum, da Silva Martins. Né? Eu vou contar, então, começar contando uma curiosidade aqui. Meu sobrenome, na verdade, é Guilherme Henrique Woke da Silva Tomé da Cruz. Da Silva também? Tem da Silva também, acredita? E tem 5 sobrenomes aí. Nossa Senhora, tem na hora de assinar o nome. Nossa, quando eu terminei de escrever meu nome, né, aprender a escrever meu nome, eu já estava alfabetizado. Já estava alfabetizado. Estava tudo lá. Foi um processo. Que bacana. Guilherme, antes da gente entrar a fundo no conteúdo específico, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, cara. A gente teve a oportunidade de conversar em alguns encontros que a gente teve ali, e eu achei muito interessante a tua história, cara. Tu já foi lutador de taekwondo, faixa preta, campeão brasileiro, vice-campeão mundial, ganhava vida com isso. E aí, como é que se foi essa transição assim, de lutador até corretor de imóvel, bem-sucedido aí? Engraçado, né? Esses dias eu estava falando no meu Instagram a respeito de talento, né? E eu fiz uma pergunta lá, se o pessoal que me acompanha, em geral, o meu público hoje é corretor de imóveis, se eles acreditavam que era necessário ter talento para ser corretor de imóveis. E fiz essa enquete, deixei rodar, e no dia seguinte eu publiquei a resposta e acho que próximo de 80% respondeu dizendo que é necessário sim ter talento para ser corretor de imóveis. Ok, entendo, né? É uma série de habilidades que um profissional dentro do mercado imobiliário precisa ter. Mas aí eu aproveitei o gancho para contar um pouquinho também da minha história e falar o quanto eu nunca tive talento para absolutamente nada que eu iniciei a fazer. Sério? Quando eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, minha mãe me colocou para jogar futebol. Eu ia na escolinha de futebol e tentei jogar em várias posições. Comecei como goleiro e eu não conseguia pegar a bola. Vi que eu era muito ruim, não tinha velocidade, não tinha capacidade de pegar a bola, não tinha capacidade de marcação, não tinha capacidade de absolutamente nada. Perdia, levava gol. Eu disse, não, então deixa eu ir para a linha, né? E aí na linha eu comecei, vamos tentar aí alguma coisa aí no zagueiro, né? Vai que eu consigo pelo menos defender alguém. Eu era um pouco maior que os outros coleguinhas, né? Eu era zagueiro. Aí comecei como zagueiro e, cara, eu era muito ruim. Aí depois tentei, então me coloca lá no meio. Aí eu achava que era muito empenho, eu correr para um lado, daqui a pouco a bola ia estar correndo para o outro, e eu não conseguia, e quando eu chutava, ia torto, era o pé torto, né? Não deu certo. Pouco depois, acho que eu tinha 6, 7 anos de idade, eu comecei a lutar judô. E, cara, eu era uma criança tímida, né? Então eu tinha vergonha até de lutar, né? Tinha vergonha de lutar na frente dos outros, não gostava de pessoas me assistindo, me vendo. E também não deu certo. Não tinha força, não tinha técnica, não tinha dinâmica, não tinha nada. Não deu certo. Aí, poxa, eu sou de Balneário Camboriú, né? Praia, mar, vou surfar. Tentei surfar, nossa. Cara, não deu certo. Às vezes eu achava que o problema era a prancha, às vezes eu achava que o problema era a minha cabeça, talvez era grande demais, desproporcional, minha cabeça ia sempre para a água. E aí eu vi que surf também não era para mim. Não deu muito, eu comecei a fazer taekwondo. E aí eu disse assim, cara, quer saber de uma coisa? Agora eu vou até o final nesse negócio. Não importa se eu não for bem, se não der certo, mas agora eu vou até o final. E com 15 anos de idade eu peguei minha faixa preta. Uau, 15 anos? Com 15 anos de idade eu já era faixa preta, competi a nível nacional. Fiquei 4 anos consecutivos entre os 4 melhores do Brasil, no top 4, né, que a gente chamava. Tinha a seleção brasileira na época de taekwondo? É que a
a federação que eu fazia não era a federação olímpica. Ah, sim. Então Entendi. eu não tinha possibilidade de entrar numa Olimpíada devido à federação ser diferente. Então o formato de luta era diferente do formato olímpico, né? Enfim, quem já conhece um pouco do Taekwondo sabe que o formato olímpico só usa perna, e o que eu fazia usava braços também, enfim. Me desenvolvi dentro dessa área, né? Entrei dentro do ranking dos 10 melhores da América do Sul, fiquei em segundo lugar. O campeonato foi em Foz do Iguaçu. Lembro que eu perdi para um argentino, fiquei indignado. Logo por Até hoje eu tenho certeza que me roubaram naquela luta, mas tudo bem, tudo bem. A gente não tem que ficar com mágoa. E aí eu entrei no ranking dos 10 melhores do mundo. Uau. E fui para os Estados Unidos, uma semana de competição, milhares de competidores, fiquei em segundo lugar. E foi minha profissão durante o início da minha carreira, né? Eu lembro que meus colegas, né, saíam para beber, saíam com a namoradinha, ou estavam jogando futebol, ou jogando videogame, e eu era aquele cara que, eu treinava, né? Eu passava o dia treinando, e aí com 15, 16 anos 15 anos de idade eu já dava aula. Já dava aula com 15 anos. Com 15 anos peguei a faixa preta, já estava ajudando nas aulas, aí depois já estava dando aula sozinho, e aí depois já comecei a assumir algumas turmas, até o momento que chegou a proposta de eu começar a ganhar uma comissão para cada aluno que eu trouxesse para a academia. Uau, começou a vender. Comecei a vender. Peguei panfleto debaixo da mão, andava pela rua, entregando panfleto, convidando as pessoas para entrar na academia. E aí, naquela época, né, eu tinha 15, 16, até os meus 17 anos de idade eu fiz isso. Passava o dia, então, treinando, convidando pessoas para entrar na academia, dando aula, e depois à noite, finalmente, eu tinha o meu momento que eu podia treinar, que eu podia lutar, que aí eu pegava pessoas da minha graduação, enfim. Então, minha vida era dedicada a isso, né? A trabalho, treinamento, basicamente isso. E aí eu percebo o seguinte, que eu não tinha talento. Eu não era o melhor lutador, não era o lutador mais técnico, o mais forte ou o mais rápido. Quem começou comigo sabe o quanto muita gente começou muito melhor que eu. Né? Eu tinha um amigo que começou comigo, aquele cara que estudava comigo desde a quarta série até o primeiro ano do segundo grau, sabe aquela pessoa que vai te acompanhando durante uma boa parte da vida. Ele começou a treinar taekwondo comigo e ele no começo ele era melhor que eu, ele era mais rápido, ele era mais elástico, mais flexível. Tinha o talento. Ele tinha um talento que eu não tinha, certo? Mas o que me fez alcançar os resultados que eu alcancei dentro da arte marcial, o que fez eu me destacar como faixa preta, como um campeão nacional entre os melhores da América do Sul e os melhores do mundo, não foi meu talento, foi a minha dedicação, foi meu foco, meu empenho, minha disciplina, minha resiliência, né? Então foi eu ser capaz de abrir mão de muita coisa que com certeza me traria um prazer de curto prazo, sair com os amigos, arrumar namoradinha, né? Eu jogava videogame, que era uma coisa que a rapaziada fazia também, e eu abri a mão dessas recompensas de curto prazo, pensando num objetivo maior que eu tinha, de ser campeão, de me destacar, de como eu prometi lá no início para mim, né? Eu vou até o fim. E onde é que era o fim? Talvez era ganhar um campeonato mundial. Né? Então, o talento para mim foi talvez a falta de talento fez com que eu tivesse que compensar com um excesso, vamos dizer assim, de determinação, de esforço, de resiliência. Então, minha história começa dentro da arte marcial, que foi muito importante para mim, não só como uma forma de me mostrar a importância da determinação, do esforço e da resiliência, mas também como uma forma de me trazer valores para a minha vida. Né? Naquela época se falava a gente tinha as lições de vida, e a cada tanto ciclo que a gente tinha que respeitar de graduações, a gente aprendia sobre determinada lição de vida. Então se falava sobre honestidade, sobre ética, né, sobre coragem, e são valores que eu carrego até hoje comigo. Muito impressionante como a arte marcial ela provoca um desenvolvimento da disciplina na criança, né? Eu vejo isso no meu filho, eu pratico jiu-jitsu também, faço por esporte, por saúde, mas é uma coisa que transformou minha vida assim na questão até na questão da autoestima da gente, a gente autoconfiança também para situações da vida. Eu era um cara muito nervoso, muito tenso. E eles acompanham até no colégio. Se tu não for bem no colégio, você não vai competir. Assim, eu acho muito bacana esse trabalho na criança. Eu era uma criança tímida.
Eu tinha vergonha de me apresentar no frente das pessoas, de falar com as pessoas. Meu pai dizia que eu falava para dentro. Puxa vida. É. Eu também. E a minha mãe era aquela pessoa que tinha que resolver as coisas para mim, porque eu não tinha capacidade de desenrolar. Assim. Então, eu me via assim, saindo de uma posição em que era aquela pessoa que era inibida, envergonhada, tímida, né, com dificuldade de fazer amigos, para alguém que estava dando aula de artes marciais. Eu dava aula. Um romper de barreiras gigantesco. Liderança, né? Proatividade. De repente eu estou lá entregando panfleto na rua, que aí tem também até a questão do ego, né? Que você... Cara, a hora que você bota o panfleto na mão e você sai na rua entregar panfleto, teu ego está no bolso, né? Não, zero, né? E, tipo, isso aí que me chama a atenção, né? O cara que faz o que é preciso, né? Se você pensar, como é que você se sentiria na tua cidade, né? Onde você é um adolescente, você entregando panfleto no meio da rua. Detalhe, eu venho de uma família de classe média. Média. Então é aquela família que teve condições de me dar um bom estudo, certo, de me colocar numa boa escola, na melhor escola da cidade na época, mas não tinha condições de me dar muito mais além do sustento. Ou seja, eu estava numa boa escola, estudando com pessoas de classe alta, vendo tudo que elas tinham, vendo tudo que elas ganhavam e tudo que eu não podia ter. Então era o tênis da moda que eu não podia comprar, né, o carrinho, o brinquedo, o boneco, o skate, as cartinhas, né, que o pessoal jogava carta, sabe, de Pokémon, essas coisas, e todo mundo podia comprar, podia ter, e eu não podia, eu não tinha condições de comprar. Então eu cresci vendo todo mundo ter tudo na mão, e eu simplesmente não podia ter. E aí, no meio desse ciclo, eu tomo a decisão de, não, eu vou cuidar da minha vida, vou me virar. Com 15 anos eu tomei essa decisão, eu vou fazer por mim e vou transformar minha vida. Eu vou ser responsável pelo meu próprio sucesso, não vou depender da minha família para isso. E aí comecei a trabalhar ganhando R$200 por mês, entregando panfleto e mais a comissãozinha que eu ia ganhar por alunos que eu ganhasse, então, que eu trouxesse para a academia. Então, entende que é até a vergonha, né, de você sair na rua, você ver outras pessoas que te conhecem da escola, estiver entregando panfleto, mas é quando a gente começa a colocar o ego no bolso e coloca o nosso foco, né, o nosso propósito, né, como foco na nossa vida, é como quando a gente começa a ver as coisas se transformarem, a gente vai vendo as coisas acontecer. Né? Quando a gente trabalha, não era pelo ego de eu quero ter o que meus colegas têm, não, eu quero construir minha própria vida. Né? Então é muito louco. Hoje eu vejo muitos dos colegas que estudavam comigo naquela época, alguns ainda têm tudo na mão, então talvez financeiramente estejam ainda muito melhores do que eu, por conta de todo o patrimônio que os pais acumularam. Mas não conquistou nada por si só. Mas por si só não houve conquista, e outros que tiveram tudo na mão naquela época, hoje não conseguem mais manter o mesmo padrão de vida que os pais tinham ou forneciam para ele quando era criança. Então a vida não moldou, não forjou, né, essas pessoas para serem bons profissionais. Então, apesar de toda a dificuldade que eu passei naquela época, eu ainda tenho muito orgulho, né, de tudo que as dificuldades da vida me ensinaram para que eu chegasse onde eu estou hoje, não que esteja ainda no pé do que eu quero chegar, mas eu vejo que muito mais avançado do que estaria se eu tivesse tudo na mão naquela época. Com certeza, com certeza. E eu acho o mais bacana dessa história é que tipo, tu demonstrou que sempre foi um cara que buscou fazer mais do que o combinado. Tu era professor de taekwondo, mas não precisava vender, né? Você buscou uma oportunidade para fazer mais, para poder ganhar mais, para se desenvolver. E acho que foi aí que tu desenvolveu o talento para vendas, né? Quando eu era criança, eu ouvia muito da minha mãe uma seguinte frase. Eu era aquele aluno assim que eu não precisava, eu não estudava muito em casa, sabe? Não chegava em casa, tinha que ficar estudando e tudo mais. Eu prestava atenção na aula e depois eu tirava nota boa. Pronto. E a resposta que sempre eu ouvia da minha mãe é: tá, mas tu não fez mais que obrigação. Sim. E aí tem pessoas que como eu, já devem ter ouvido bastante isso, né? Tá, mas você não fez mais que obrigação. Você não fez mais que obrigação. E podem ter crescido frustradas com isso, porque, poxa, nada que eu faço é o suficiente, então eu vou conviver com um sentimento de insatisfação para o resto da minha vida. Eu cresci com outro sentimento. Eu pensava da seguinte forma: tá, eu concordo com ela. Eu estudar e tirar uma nota boa, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Então, o que eu posso fazer além do que a minha obrigação? Ótimo.
Direcionou. Porque se eu fizer somente o que é a minha obrigação, realmente, o que adianta? Eu ir para a escola e tirar uma nota boa é o mínimo que eu posso fazer pela minha mãe que está se sacrificando para me dar uma escola boa, me dar um bom estudo, me dar uma boa estrutura. Então, o que eu posso fazer além? Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a dar aula de artes marciais para pelo menos ela já não ter que pagar minha academia. Então, eu ajudava nas aulas só para começar a não precisar pagar mais a academia, que eu sabia que era uma academia cara também. Sim. Aí depois eu comecei a dar algumas aulas, aí eu comecei a ganhar um dinheirinho. R$ 200 por mês não é muito, mas eu não precisava pedir mais um tênis para minha mãe. Eu podia comprar meu próprio tênis, sabe? Depois eu ganhei uma comissãozinha, então, cara, eram coisas que eu via assim, que isso aqui é além da minha obrigação. E até hoje eu penso assim, né? Eu como corretor de imóveis hoje, que é a minha principal função, qual que é a minha obrigação? A minha obrigação é atender bem o cliente, tá? E o que é além da minha obrigação? O que eu posso fazer além disso? Então, é quando a gente pensa o que eu posso fazer além da minha obrigação e entende que fazer o básico é obrigação sua. Agora, é quando você vai além que você começa a se diferenciar, se destacar em qualquer coisa que você deseja fazer. Com certeza. E tua profissão era professor de taekwondo, estava fazendo a tua vida ali. Estava fazendo minha vida ali. E quando que tu deu aquele estalo, cara, isso aqui não está suficiente, cara, eu preciso dar um... Como é que tu caiu no mercado imobiliário? Cara, na verdade, assim, eu tive uma passagem ainda, né? Eu trabalhei nas artes marciais com 17, 18 anos de idade, quando me formei no terceirão. Eu fui para Blumenau trabalhar com um amigo meu, eu dava aula de artes marciais lá, na academia dele, e lá era assim, eu morava numa kitnet, num quartinho de, sei lá, 20 metros quadrados, né? Tinha toda a kitnet, dormia no chão, ventiladorzinho estragado, e não tinha condições nem de comprar uma cama. E lá eu fiquei 2 anos, praticamente, tá? Trabalhando onde eu fazia desde limpar tatame, né? Varria, passava pano. Lá que eu descobri o que era 100 metros quadrados. Porque tinha 100 placas de 1 por 1. Ali eu comecei a ter uma noção. Ali eu comecei a ter uma noção. Não, aqui tem 100 metros quadrados. O começo do mercado imobiliário foi assim. Ó. Tipo o Sr. Miyagi. Começa encerando ali o carro. É bem isso aí. E, cara, varria, chegava de manhã cedo, varria, passava pano no tatame, dava as primeiras aulas, fechava a academia no meio-dia, ia para casa comer um hambúrguer da Turma da Mônica, que era o que eu tinha dinheiro para comprar, ou uma salsicha, porque não tinha como comprar muito mais que isso. Tinha que gastar no máximo R$ 40 por semana, mais que isso faltava dinheiro no final do mês. Tava contadinho. Contadinho. E ia para o centro de Blumenau trabalhar, dava da cidade, do bairro que eu trabalhava, do bairro que eu morava e trabalhava, até o centro da cidade dava uns 40 minutos caminhando, quase 30 minutos, por aí. Morava lá no bairro Garcia. Para quem é de Blumenau, vai saber a distância até o centro, aí, região da Ponta Aguda. Então, caminhava uns 30, 40 minutos até chegar no centro de Blumenau, entregava panfleto o dia inteiro, convidava as pessoas a participar da academia, né, do treino, da aula e tal, e isso, convidava, aula experimental, fazia aquela pergunta, conversava com um, conversava com outro, abordava principalmente mães com crianças, né, porque é mais fácil a abordagem, né, e tal. E às vezes ia para frente de escolas e tal, e aí fiquei assim, e depois voltava e dava aula até 9, 10 horas da noite. E assim, dar aula de artes marciais é interessante porque existe um esforço físico, né? Então, claro. Aí chega à noite, vai lutar com os alunos adultos, tem que lutar com eles também, tem que ter um bom desempenho, não dá para bobear. Professor, né? Se tu bobear, tu leva um chute na cabeça, então é aquele tipo de profissão que você não pode errar, né? O outro leva um chute na cabeça. E então era isso, era venda, era panfletagem, era limpeza de tatame, era de tudo um pouco, assim, foi uma mega experiência. E algo que eu gostava muito de fazer era vender. Gostava assim de pegar o telefone, ligar para um cliente, chamar ele para vir fazer a aula, depois ir ali sentar, fechar o plano. Era algo que eu gostava de fazer, eu tinha prazer em fazer. Teve momentos em que eu preferia ficar na sala fechando os contratos do que no tatame dando aula. Uau. Mas claro, eu não estava satisfeito, ganhava pouco. Lembro da primeira vez que eu ganhei mais de 4 dígitos, né? Foi quando meu chefe viajou, me deixou uma meta e disse assim, se tu fechar mais de X em venda, eu vou te dar um bônus. E eu disse assim, então... Te desafiou? Então vamos embora, né? E aí naquele mês eu ganhei tipo R$ 1.200, sabe? Para quem ganhava um salário de 700, ganhava 1.200, eu disse assim, cara, tô grandão agora, hein? Vou vender. Agora, tô grandão, vou vender. E, cara, no meio daquela insatisfação, assim, pelo próprio resultado pessoal, por saber que aquilo ali estava muito longe de alcançar o objetivo que eu tinha para a minha vida, né?
como profissional, como pessoa, com o impacto que eu gostaria de causar nas pessoas também, que eu já gostava de causar através do que eu fazia, porque eu ajudava, eu adorava dar aula para as crianças, adorava ajudar os adolescentes, adorava toda aquele envolvimento, né, com as pessoas que estavam ali comigo, os meus alunos, mas eu sentia que eu estava longe de alcançar os meus objetivos profissionais, financeiros também. Não pode ser hipócrita, né? A gente quer ganhar dinheiro, trabalhamos para isso. E entre outros propósitos envolvidos, ganhar dinheiro é importante. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado, mas eu vi que eu estava distante e disse, cara, tô catando milho aqui, tá longe. E aí, cara, a vida é engraçada, né? Eu sofri um estiramento no meu ombro um dia que eu estava treinando, estava lá fazendo academia, musculação. Tive um estiramento no ombro. O médico olhou para mim e disse assim, cara, tu não pode mais lutar. Pelo menos não durante um bom tempo. E eu disse assim, cara, o que eu vou fazer? E agora? Eu sou lutador, dou aula de luta, como é que eu vou ficar sem lutar? E isso durou alguns meses, até o dia que minha irmã participou de uma seleção desses concursos de modelo e tal, e ela tinha que ir para São Paulo. Fui acompanhar ela, indo para São Paulo, e conheci o dono da agência. Fiquei amigo dele, ele disse assim, cara, eu estou com um projeto de captação de modelos, Esse projeto, né, a agência já tem 20 anos aqui em Blumenau, agora a gente está querendo expandir para o resto de Santa Catarina, estou precisando de alguém para me ajudar nisso aí. Bora? Aí eu falei, cara, não posso mais lutar, bora. Te agarrou. E aí entrei na agência de modelos, não como modelo, que fique claro, como panfleteiro, novamente, porque basicamente o que eu fazia era viajar em todas as cidades de Santa Catarina, interior de Santa Catarina, entregando panfleto, convidando pessoas a participar desses concursos, dessas seleções. E lá, essas pessoas selecionadas depois davam sequência na profissão e tudo mais. Então, comecei a vida como panfleteiro. Aí eu voltei a ganhar lá meus R$ 700 por mês, né? Voltou. Voltei. Aí eu disse assim, poxa, eu já estava chegando nos 4 dígitos, agora parece que eu voltei a... Mas tá bom, vamos lá. E aí, cara, foi muito louco, porque foi meio meteórico, assim, a minha profissão ali, a minha atuação ali, sabe? Eu comecei como panfleteiro e realmente passava trabalho, passava dificuldade. Eu ganhava R$ 25 por dia para trabalhar. Cara, pensa, uma faxineira hoje, quanto é que ela te cobra? Pelo menos 200, na chegada. Assim. Eu ganhava 25. Chegava às 6 horas da manhã na frente das escolas, entregando panfleto, ficava depois até meio-dia na saída da escola, e depois em 1 da tarde, aí ia depois para as 5, 6 horas da tarde, depois à noite, às vezes ia para recreio de faculdade entregar panfleto. Passava o dia inteiro na rua, no comércio, distribuindo panfleto, e essa era a minha função. Eu lembro de um dia que eu estava em Lages. Para quem não conhece, Lages é uma cidade aqui no oeste, ou centro-oeste de Santa Catarina, uma cidade muito fria. E naquele dia fazia uma sensação térmica de menos 4 graus. 6 horas da manhã eu estava na frente de uma escola particular, coberto de roupa, né, porque estava muito frio, e eu não conseguia colocar luvas nas mãos, porque senão você não consegue separar o panfleto. Folhear, né? Então a mão estava roxa. E aí eu, na frente daquela escola particular, eu tenho aquela memória das pessoas me esnobando, né? Porque muita gente não quer receber o panfleto. Né? Quantas pessoas na rua que vem te entregar panfleto você aceita? Então você está ali fazendo o teu trabalho, 6 horas da manhã, passando frio, e tem gente ainda que levanta o nariz e não está nem aí para ti. Tudo bem, tá no direito dela, não precisa pegar o panfleto na mão. Mas para quem está fazendo o trabalho, cara, é doído. Dói, né? Hoje eu pego qualquer panfleto que me entrega na mão, eu pego. Vai, daqui, dá para mim esse panfleto aqui. Me conta a tua história. Eu sei que tu está fazendo o teu trabalho, daqui esse panfleto, essa porcaria. Venga, eu te entendo. E aí, cara, passou-se um tempo, eu recebi uma proposta dentro dessa agência e eu comecei a coordenar uma equipe. E aí, quando eu comecei a coordenar essa equipe, eu recebi uma meta. E se eu batesse essa meta, eu ia parar de ganhar R$ 25 por dia e ia começar a ganhar em torno de, vamos lá, R$ 2.000 por mês, por exemplo. Que para mim, na época, era muito dinheiro, né? Na época. E aí eu sei que eu bati essa meta vezes 4. E aí ganhou vezes 4 também? E aí ganhei vezes 4. Uau, daí sim. E aí entrou 8 pau na minha conta e disse assim, gostei desse negócio de ganhar mais dinheiro. Vender é bom. Vender é bom. E eu era muito bom no que eu fazia, cara. Que massa. Eu era muito bom. Eu dava resultado para a empresa. Meu chefe tinha um Palio. Um ano depois ele estava andando de Camaro. Com os resultados que o projeto que eu estava E aí ele botou a mão no teu ombro, se tu continuar trabalhando assim, ano que vem o chefe vai comprar uma Ferrari. Isso, quase isso. Quase isso. E aí, cara, comecei a coordenar essa equipe que começou com 2, depois com 5, depois com 10 pessoas. Depois comecei a dar palestra em toda Santa Catarina. Comecei a
a aprender cada vez mais, levava modelos para São Paulo, para o Rio de Janeiro, levei modelos para fora do país. Uau. E Bombom a agência. bombou a agência. Cheguei a fazer um evento em Balneário Camboriú para 1.200 pessoas. Porra. Foi excepcional. E ali eu percebi, cara, o quanto as vendas elas te permitem ganhar dinheiro, né? O quanto elas te amadurecem, porque você lida com todo tipo de público. E eu na agência de modelos entendo o seguinte, eu viajava no estado de Santa Catarina em todas as cidades. Cidades como Florianópolis, Joinville, Criciúma, Blumenau, Balneário Camboriú, Itapema, cidades, ou seja, são metrópoles, são centros urbanos desenvolvidos. Aí você lida com talvez com uma cultura, né, da cidade mais cosmopolita, mas eu viajava por cidades de 1.000 habitantes, de 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, com uma rua, sabe? Sim. Onde 90% da população está em área rural e eu tinha que ir lá para o interior do interior. Então eu vendia para esse público também. Certo? No final das contas eu estava vendendo para esse público, eu estava pegando a modelo lá no interior do interior do interior, eu tinha que vender para o pai e para a mãe dela uma ideia, certo? E isso para mim me ensinou muito, o quanto a gente tem que desenvolver a capacidade de espelhar o nosso público, porque com cada um eu tinha que tratar de uma forma diferente. Se eu estou lidando com um empresário de Balneário Camboriú, de Blumenau, eu vou tratar de uma forma. Se eu estou lidando com o agricultor lá do interior de Tuporanga, famosa terra da cebola aí, por exemplo, eu vou lidar de outra maneira. As expectativas, as preocupações, a ansiedade é outra completamente diferente. Certo? Então, passei por experiências que me ensinaram muito e que muitas daquelas experiências hoje eu ainda carrego comigo e aplico no meu dia a dia, conforme o cliente que eu estou atendendo, conforme a pessoa que eu estou tratando, o estágio de negociação, a situação em que eu me encontro, eu percebo assim, cara, eu vou ter que usar, talvez, pegar recursos que eu aprendi lá atrás, né, de como lidar com situações que somente quem viveu aquilo na prática, né, quem teve aquela experiência vai conseguir lidar. Então, para mim, foi uma grande faculdade da vida. Eu não fiz faculdade, né, não tenho ensino superior, mas eu vou dizer que essa daí foi a minha grande faculdade da vida, cara. Foram quase 5 anos aí à frente desse projeto. Foram 5 anos à frente desse projeto. E a família sempre foi um valor importante para mim. Sempre fui muito próximo deles, né? Então eu percebi assim, cara, eu não tenho amigos, não tenho família, não tenho namorada, não tenho vida, eu só trabalho. A gente falava aqui no episódio como que adianta a gente ter conquista e não ter com quem compartilhar, né? Exato. Então, com 24 anos eu estava tendo crise da meia-idade, eu acho. Porque eu disse assim, cara, tô com um problema sério aqui. Preciso resolver minha vida, preciso me organizar, preciso voltar para casa. E aí foi quando eu decidi voltar para casa. E aí eu vim para Balneário Camboriú e disse assim, olha, vou recomeçar. E aí, cara, é muito louco, né? Porque quando você tem essa drástica mudança, e o conhecimento que eu trouxe era um conhecimento empírico, né? Um conhecimento que eu adquiri durante todo o processo, toda a jornada na profissão anterior, mas que pouco me ajudava para conseguir uma nova função. Para executar uma nova função, sim, mas para conquistar uma nova função, não. As pessoas não viam o valor. As pessoas não enxergavam. Mas você estava um puta profissional ali. Eu né? podia estar com a cabeça afiada. Eu podia ser capaz de vender qualquer coisa. Com certeza. Eu podia ser capaz de coordenar um time, de gerenciar uma empresa, de fazer muita coisa. Só que quando eu conversava com um empresário, com alguém que eu poderia estar buscando um emprego, por exemplo, o que eu ia dizer? Cara, eu dava palestra, eu vendia modelo, vamos dizer assim. O canudo ainda era muito importante na época. Né? Exato, então não tem escolaridade, né? Quer dizer, não tem uma formação acadêmica, então não era nada que era vendável para um contratante. Verdade. Então, quando eu cheguei, eu disse assim, cara, o que eu vou fazer? Aí eu falava às vezes com um conhecido, falava com outro conhecido da família, e aí até teve um dia que eu conversei com o dono de uma grande construtora de balneário, uma das maiores, e amigo da família, né? Acabei conversando com ele, e ele falou assim, Guilherme, o que tu sabe fazer? Aí eu olhei para ele e falei, cara, eu vendo até areia na praia. Com toda a humildade do mundo, né? Falei, cara... Já que tu perguntou, né? Já que me perguntou, eu vendo até areia na praia. Aí ele olhou para mim assim, cara, então vira corretor. E eu sempre tinha aquela coisa na cabeça assim, cara, olha só, o vendedor, ele ganha sempre de uma forma proporcional ao produto que ele vende. Porque o vendedor, geralmente, ele é comissionado. E você vai ganhar uma comissão ao valor da proporcional à transação que você está operando. O mercado imobiliário em Balneário Camboriú bombava,
Era a minha cidade natal, então fazia sentido eu voltar. Família. Estava próximo da minha família, que era o que eu queria. Então, legal, o mercado imobiliário faz sentido para mim. Meu pai tinha imobiliária em Balneário Camboriú, tem até hoje, imobiliária em Balneário Camboriú, porém não atuo com ele, já era claro na minha cabeça que eu não atuaria. Sim. Até pela diferença de mentalidade, de situação, de vontade, né, de gás. Eu estava 220 por hora, ele estava no 110, né, já mudou o ritmo e tal, então eu pensei, cara, vou entrar no mercado imobiliário. Só que, claro, quando a gente tem essa faixa de transição, tem aquela história que ninguém conta, que é a história em que você não sabe exatamente o que você vai fazer, você vai para um lado, você vai para o outro, você para de trabalhar, você para de ganhar dinheiro. Você estava num padrão de vida antes, e aí esse padrão de vida muda. Eu morava em hotel, estava ganhando um bom dinheiro na agência, e fiquei um ano praticamente numa faixa de transição, de não entrava nada e saía, né? Só saía. Porque tu acostuma com um padrão de vida. E aí o dinheiro sumiu, e aí o carro bom que eu tinha eu já tive que vender, tive que sair de um Jetta para um Fox, né? Tive que mudar, antes eu morava em hotel, tive que morar na casa dos pais um período, então o padrão de vida muda. Mas ali eu decidi entrar no mercado imobiliário. E aí eu tive uma experiência de 3 meses numa imobiliária que meu padrasto conheceu. Tu conheci uma dona imobiliária aqui e tal, tá assim, assim, assado. Ela tem uma outra empresa também, uma gráfica e tal, vai lá conversar com ela, beleza, comecei a conversar com ela, disse, não, mas tu vai gerenciar aqui a imobiliária. Eu disse, não sei nem ser corretor, imagina gerenciar um corretor, né? Então, vamos embora. E aí, essa foi a minha primeira experiência no mercado imobiliário, fui demitido em 3 meses. 3 meses? 3 meses, cara. Vida. Tu acredita nisso, meu? Porra, depois de 5 anos, dando palestra e fazendo o caramba e tal, foi demitido em 3 meses, cara, foi interessante. A demissão ocorreu por falta de resultado também. Eu não conhecia o mercado imobiliário, não sabia de nada. Caiu de paraquedas? Caí de paraquedas ali e tal. Até organizava bem a equipe, mas eu tinha também uma questão de conflito direto e constante com a dona da imobiliária. Ou seja, tu tinha autonomia, mas não tinha. Eu tinha autonomia, mas não tinha. Mas o conflito era diário, porque a nossa forma de enxergar era diferente. Por mais que eu não tinha visão do mercado imobiliário, eu tinha uma visão de gestão, de equipe, que a equipe estava performando bem, ou pelo menos melhor do que antes de eu entrar, conseguia fazer uma boa gestão da equipe, mas a gente tinha um conflito direto, desde a gestão da equipe, da organização da imobiliária, era de brigar assim, cara, chegava na imobiliária os panfletos dos empreendimentos todos em cima de todas as mesas, assim, aquela coisa bagunçada, panfleto em cima de panfleto. E a primeira coisa que eu fiz, eu disse, não, galera, vamos organizar, vamos guardar bonitinho, separar por nome, por construtora, por assim, por assado, guardar na gavetinha, quando precisar, vem aqui e busca. No dia seguinte, estava tudo bagunçado de novo, eu disse, cara, o que aconteceu aqui? Não, é bom ficar aqui por cima, que daí os clientes já vê, daí às vezes uma coisa chama atenção, eles já puxam, e também se a gente está precisando, já está aqui na mão, não precisa sair procurando. E eram coisas assim que diariamente era motivo de discussão, até o dia que ela não me aguentou mais e disse assim, vai embora daqui. Um abraço. E aí, cara, eu treinando, eu estava na academia, né, com um amigo meu, advogado de uma consultora aqui de Itapema na época, e aí conversando com ele, treinando e tal, academia, ele começou a conversar com um rapaz, e esse rapaz falava sobre o mercado imobiliário, e eu achei muito eloquente a forma como ele falava, a forma como ele, né, conversava ali com esse meu amigo, e eu puxei assunto, né, mercado imobiliário, trabalha com isso? Ele falou, sim, cara, a gente está começando agora uma imobiliária, assim, estamos montando um escritório, papapá. Diz, cara, eu sou corretor, acabei de tirar meu Cresci, eu trabalhei um tempo numa imobiliária, saí dela faz um mês aí e tal. Não, então vai lá conversar com a gente, vai lá amanhã, trocar uma ideia com a gente, papapá, beleza, no dia seguinte fui lá. Cara, a gente conversou, acho que 2 minutos a gente se entendeu. Deu match ali. Em 5 minutos a gente já era melhor amigo. Bah, que massa. E esse cara era o Lucas Habib e a imobiliária era a Imóvel. Estava nascendo Nasceu ali naquele momento, na academia. A Imóvel já estava nascendo, né? A Imóvel estava abrindo suas portas, estava começando uma operação. Na época, o Lawrence trabalhava ainda na Procave, uma construtora aqui de Balneário Camboriú, então ele estava no desligamento da construtora para começar a trabalhar com a Imóvel. O Laurício, que trabalhava numa agência de publicidade, estava se desligando da agência de publicidade para começar a trabalhar com a Imóvel. O Lucas, né, que vinha Cara, tocava um bar com o pai dele, né? Trabalhou um tempo na Vivo, de vendedor da Vivo, e estava ali, né, recém se desligando para abrir a Imóvel, e chegou eu. E ele disse assim, bom, galera, agora vamos fazer a coisa andar.
E aí estamos 7 anos depois Cortando giro. cortando giro. Que beleza, Cortando cara. giro. E qual foi o sentimento, cara? Assim, tipo, quando tu passou esse período de deserto, esse ano no limbo ali, até as coisas engrenar, e quando tu fechou uma venda relevante, assim, pingou aquela quantia, qual que foi as primeiras atitudes assim, que tu fez? Cara, sabe que quando a Imóvel nasceu, né? E nós 4 começamos essa operação, tava os 4 sem entender nada, né? Sem saber para onde que ia. Ninguém entendia nada do mercado imobiliário. O Sério? Laurence se conhecia um pouquinho mais porque ele trabalhava numa construtora. O Lucas tinha fechado uma venda porque uma amiga queria comprar um apartamento, ele deu um jeito de achar um apartamento, a amiga comprou e ele tinha feito uma venda. Mas ninguém sabia absolutamente nada, né? Então, assim, ó, o primeiro momento foi pressão. O segundo momento foi, cara, eu vou correr para tudo quanto é lado. E eu vou fazer uma venda. De qualquer jeito. E qualquer coisa que pingava, eu saía correndo e me virava e mexia. E em 3 meses no mercado imobiliário, eu fechei uma venda. Eu fechei um Minha Casa Minha Vida em parceria lá em Camboriú. Não, pensa na venda, cara. Pensa na trabalheira. Todo dia ia para Camboriú. Para quem não conhece, Balneário Camboriú é uma distância aí de 5 quilômetros de centro para centro, né? Mas para quem é de Balneário, ir para Camboriú é um esforço, né? Trânsito que você pega, é um outro perfil de cidade, diferente aqui do mercado imobiliário também de Balneário Camboriú. Os valores de Camboriú são outros, né? Então, Minha Casa Minha Vida era apartamento de 145 mil. Né? E aí eu fiz uma venda em parceria com outro corretor, então aquela comissão foi rachada. Tinha que dividir ainda. Puxa. Cara, eu vou dizer para ti assim, a minha sensação não foi uma sensação de alívio, foi uma sensação de, meu Deus, será que é sempre assim? Será que a minha vida vai ser Será essa que agora? vai ser isso? Que dificuldade, 3 meses para fazer uma venda, para fechar essa venda e dividir com outro corretor. E aí tem mais a divisão interna, né, na imobiliária. Eu disse, meu, que trabalheira, cara. Mas aí 2 meses depois, 1 ou 2 meses depois, eu comecei um outro atendimento num senhor de Curitiba. E esse senhor muito gente boa, muito bacana, conversa com ele, eu consegui entender o que ele procurava e naquela troca de e-mails, porque na época era e-mail, né? A gente, trocando esses e-mails, mandei algumas opções, agendei uma visita e passei a manhã inteira com ele ali em Balneário, apresentando opções na região norte de Balneário. Quando eu terminei de apresentar essas opções, ele olhou para mim e disse assim, tá bom, obrigado pelo atendimento, eu vou pensar. E aí eu pensei assim, vou pensar, é um código, né? É o código do acho que eu não vou comprar nada. Eu disse, não, faz o seguinte, eu quero mostrar mais uma opção para vocês. Ela está um pouquinho diferente da região que vocês estão procurando, mas eu acho que vai fazer sentido para vocês. Tá, não, tudo bem, vamos lá. Botei eles dentro do carro da minha mãe, aquele dia eu estava, não sei porquê. Estava lá no meu golzinho da mãe. Botei dentro do golzinho da mãe e atravessei a cidade, fui para o outro lado da cidade, para mostrar um imóvel para eles. No caminho, liguei para a construtora e disse, olha, estou indo mostrar um apartamento no edifício tal. E a construtora disse, Guilherme, a gente já está chegando no horário de almoço agora, então a gente vai fechar, não vou conseguir te entregar a chave. Aí eu disse, olha, dá jeito, eu estou indo para lá só para mostrar esse imóvel, cliente de Curitiba, ele vai ver esse imóvel já está indo embora, já mostrei outros imóveis para ele, isso é bem o perfil que ele está procurando, eu estou saindo da Barra Norte, vou chegar na Barra Sul em 20 minutos, preciso dessa chave lá, autorização lá. Não, beleza, Guilherme, vamos dar jeito aí para ti. E aí foram lá, deram um jeito, peguei a chave, mostrei para o cliente viu o imóvel, e ele disse assim, pois é, Guilherme, quanto é que está? Eu falei, cara, 1,5 milhão. A gente queria investimentos, a gente queria investir na faixa de 1 milhão, assim. Mas a minha esposa gostou bastante. Quer saber? É melhor a gente, como é que ele fala? É melhor a gente ser feliz do que estar certo. Vou comprar. E pegou cara, emocionado, cara. Mandou a proposta, ajustamos e ele comprou o apartamento aí de 1 milhão. Saiu por 1.250.000 na época. Foi uma venda que para mim foi espetacular o valor da venda, né? Quando entrou lá, vamos lá, 5% de comissão, a gente está falando um pouco mais de 60 mil de comissão aí. E eu olhei e disse assim, cara, olha que massa, gostei do cliente, gostei do atendimento, gostei do imóvel que eu mostrei, gostei de vender esse perfil de produto e ainda gostei da remuneração. Quer saber de uma coisa? Vou trabalhar com alto padrão. Vou nichar. Vou focar nisso aqui. Que top, eu acho que eu me entendo mais. E ali foi quando eu tive certeza do que eu estava fazendo, do que eu queria fazer. E foi quando a gente, não só eu, né, mas todos nós assim, focamos cada vez mais no alto padrão e nos especializamos nisso. Estamos até hoje ainda focados no alto padrão. E é o que levou vocês até onde estão hoje. E tu vê que massa essa história que a gente quando fala que alguém
tem um emprego de vendedor, assim, sempre fala de vendas com uma certa preconceito. Pô, o cara é vendedor, né? Geralmente o cara bota um outro nome para profissional. Eu sou gerente de conta. Consultor de negócios. Consultor de negócios, de não sei o que lá. Enfim, mas, cara, a venda é o motor de qualquer empresa. De né, qualquer cara? empresa. De qualquer Me empresa. diz qual empresa hoje ela continua ganhando dinheiro se não tiver venda, né? E outra coisa, eu nunca vi um bom vendedor pobre. Verdade. Nunca vi. O cara que é bom vendedor, qualquer coisa que ele vende, geralmente a remuneração ela é variável em função do resultado. E me cara. apresenta um vendedor que estuda tanto quanto um médico, que eu tenho certeza que esse vendedor é rico. Milionário, com certeza. Pega um vendedor que estuda tanto quanto um médico, um advogado, não importa o nicho que ele está atuando, ele vai ganhar dinheiro. Legal. Né? Porque muito vendedor acha que tem que ter aquilo que eu falei no começo, né? Ter talento. Cara, não é talento. É estudo, é treinamento, é experiência, é determinação, é resiliência, é inteligência emocional. São vários fatores que vão influenciando para você ter um bom desempenho. Então, você como vendedor, dependendo do que você vende, né? Se você é corretor de imóveis ou qualquer outra profissão, você tem que continuar estudando. Né? Vendedor não é profissão de vagabundo. Não é porque não deu certo em nada, eu vou virar vendedor. Não, pelo contrário. Eu vou me dedicar para ser um bom vendedor. Vou ser o melhor vendedor. Exato. Né? Então, se chegar um momento que você veja que não, eu quero mudar minha posição, eu quero ir para uma posição mais estratégica, uma posição de gestão, quero abrir uma empresa, tudo bem, é uma opção tua. Mas aí é algo que pode acontecer naturalmente, ou você pode sentir essa necessidade, né, de migrar. Mas a venda, eu acho algo que quem vende tem que ter orgulho. Né? Tem que ter orgulho do produto que vende e da sua profissão. Né? Por que não ser vendedor? O corretor de imóveis, que também vive inventando novas nomenclaturas, é personal broker. Broker, essa é a melhor. Broker. Né? Eu sou personal broker, eu sou consultor de vendas, né? Consultor de negócio. Eu sou corretor de imóveis, cara. Eu tenho que crescer, conselho regional, né? É corretor de imóveis, não é consultor, não é um gestor de vendas. Não, cara, tu é corretor de imóveis. E é engraçado como que isso não tem nada a ver com um insight bacana que eu peguei, tem tudo a ver com pessoas, não tem nada a ver com negócio, é sempre pessoas, né, cara? A gente falava isso no primeiro Jornada Infinity com o Jamil aqui, o tema foi a habilidade de lidar com pessoas, cara. Uhum. E um insight bacana dessa tua história foi que muitas vezes a gente quer esperar o momento perfeito para começar. Eu vou começar a vender, vou ser um bom corretor quando eu fizer todos os cursos, que eu fizer estágio. E vocês não sabiam porra nenhuma de imóveis, né? Já começaram cortando giro, errando e aprendendo. O mais louco do nosso início, Otávio, foi o seguinte, cara. Quando a gente começou, nós entramos no mercado imobiliário de Balneário Camboriú. Cara, você não tem noção dos tubarões que existiam em Balneário Camboriú na época. Né? Imobiliárias com 2, 3 estruturas físicas, né? Filiais e tudo mais, com 30, 40, 50 corretores. E nós 4 lá sem saber de nada, cara. Sem saber de nada. Os 4 mancos, né? O pessoal com... Levando o cara para comprar imóvel de Gol. Levando o cara para comprar imóvel de alto padrão de Gol. Entendeu? Enquanto tinha lá os corretores de carrão, de caminhonete, de Jeep, de Land Rover, BMW, Mercedes. E a gente lá de Golzinho, o Lucas tinha um Sandero e o Lawrence tinha um Fox. E tava os 3 lá atendendo alto padrão e dando jeito. Eu lembro naquela época que sim, tinha essas grandes imobiliárias com 30, 40, 50 corretores, muitos deles muito bem sucedidos, que tinham vindo de uma época muito boa do mercado imobiliário. Nós estávamos no momento de crise, porque nós entramos naquela época de impeachment da Dilma, entramos depois na entrada do Temer, e aí depois já teve Copa, Olimpíada no Brasil, eleições de novo. Cara, a gente só viveu crise. Verdade. Ironicamente falando, o melhor momento do mercado imobiliário é o momento da pandemia, né? De uma pandemia mundial, desculpa. Estamos numa pandemia a nível mundial, é o melhor momento do mercado imobiliário desde que a gente está no mercado imobiliário, 7 anos. Então, pela primeira vez, a gente está vivendo um bom momento do mercado imobiliário. Durante os 7 anos anteriores, a gente passou por perrengue e mesmo assim conseguiu garantir o nosso espaço no mercado imobiliário, construir a nossa marca, construir o nosso nome, conseguimos performar acima da média do mercado. Né? Porque a gente olhou para fora? Não, a gente olhou para dentro. Enquanto tinha imobiliárias, né, e gestores com muito mais capacidade de investimento
em suas imobiliárias, né? Eles tinham uma boa vitrine, uma boa imobiliária na rua, uma boa estrutura física. A gente não tinha dinheiro para isso. A gente montou nosso escritório num centro empresarial. Na época que... Não tinha ponto comercial? Não tinha ponto comercial. Poxa. Naquela época, o WhatsApp ainda não agrupava foto. Então, era horrível mandar foto para os clientes por WhatsApp. A gente trocava e-mail com os nossos clientes. E a gente não tinha como captar cliente de vitrine, porque a gente estava num centro empresarial. E a gente não estava no centro empresarial porque a gente era cool, porque a gente era diferenciado. Não, a gente estava porque não tinha dinheiro para pagar uma imobiliária na rua. Porque a imobiliária na rua, sei lá, o aluguel custava 10 mil reais na época, a nossa lá pagava 2 mil reais na época, era o que a gente tinha dinheiro para pagar. Então, a gente teve que aprender como é que nós íamos fazer, com pouco recurso, numa estrutura física distante dos movimentos comerciais, para captar cliente. Putz, vamos ter que investir na internet. Então vamos focar na internet. Naquela época, marketing digital era investir em portal imobiliário. Não tinha stories de Instagram, não tinha aquelas campanhas de Face Ads, não tinha. Campanha de rede social, esquece. Existia rede social, obviamente, existia Instagram, existia Facebook, mas o Instagram era muito mais monótono, não tinha IGTV, não tinha vídeos, era só foto que você postava, ficava lá fixa, né? Era muito mais impessoal na época também. Não existia vídeos de YouTube, nada disso. Então a gente pensou, cara, vamos investir em marketing digital. O que é marketing digital? Investir em portal. Tá bom, então vamos investir em portal. Já era uma diferença, porque muita gente ainda não acreditava no portal. Depois a gente começou a investir em SEO, né? Estratégias para alcançar o melhor ranqueamento nas páginas de busca, como o Google, né? Investimos no nosso site. Eu lembro que o investimento no nosso site era algo assim, a gente queria fazer um site novo e ia gastar, cara, menos de 10 mil reais. Mas para a gente era tanto dinheiro que um olhou para o outro assim, será que a gente vai investir nisso? Frio na barriga. Assim, cara, vamos para cima, vamos lá que vai dar certo. Que massa, cara. E aí aquela coisa assim que tu olha assim, cara, não vai ter como pagar o aluguel esse mês. Aí vai lá alguém e pum, fecha uma venda, paga o aluguel e segue o baile. Nos 45. Isso. Nossa, algumas vezes a gente passou por esse perrengue no início, sabe? Guilherme, tu deu a dica ali antes, chegou um momento da imóvel que vocês nicharam, né? Vocês agora vamos nos especializar em imóveis de alto padrão. Logo no início. Logo no início, Isso né? foi bom. Mas não foi uma coisa meio que planejada, foram, né, fazendo e Cara, caíram ali. Nada foi planejado. Que massa. Vamos lá, de 7 anos de empresa, que a gente vai completar agora em novembro, 6 anos não foi nada planejado. E vocês bombaram, cortaram o giro ali, botaram para acontecer. Hoje, olhando para trás, qual característica de vocês que tu acha que fez vocês se diferenciar no mercado? Quais foram as principais características de cada um e do negócio que fez vocês bombar? Assim? Cara, eu acho que, assim, se eu falar uma, vai ser no plural de qualquer forma, que são as pessoas. Claro. É o nosso time, cara. Isso aí é um diferencial, assim, que só de imaginar, né, de olhar para a nossa empresa, olhar para a nossa família, né, a gente se chama de família, olhar para a nossa família ali, a gente vê que o que tem ali não tem lugar nenhum, não tem imobiliária nenhuma. Ali é uma... Porque nós nascemos num conceito de união. Eu, Laurence, Lucas, Laurício no back office e fazendo toda a parte de estrutura, né, de marketing, sozinho no início. E eu, Lucas e Laurence, desbravando o mercado imobiliário, conhecendo imóvel, conhecendo construtora, se relacionando com pessoas, vendendo. A gente desbravou e assim a gente cresceu nesse ambiente de união, porque um tinha que ajudar o outro. Era aquela coisa assim, desde coisinha pequena, tipo, cara, um tá viajando, e o outro vai lá, puta, atende ali para mim. Cara, tô procurando imóvel, peraí, vou te ajudar com o cliente. Não, eu vou lá contigo no atendimento para te ajudar com, sabe? A gente cresceu nesse ambiente de união. E aí quem foi entrando com esse sentimento. De missão. Tanto que no início da empresa a gente tinha pouquíssimo, ainda temos pouco, talvez comparado ao mercado imobiliário, mas nos primeiros 4, 5 anos a gente não teve gente saindo. A nossa retenção sempre foi muito alta. Rotatividade porque pequena. Entrava com um conceito de família. Cara, outro faz parte da família, eu nem era. O melhor modelo de gestão é um modelo de gestão de exemplo. Falo eu humildemente, né? Eu me considero um corretor de imóveis, não um gestor, né? Mas eu penso dessa forma. Acho que o exemplo é a melhor arma de liderança. O conselho ajuda, mas o exemplo arrasta, né? Com certeza. Uma máxima que eu adoro também. E cara, em que
Em que momento tu percebeu que tu podia começar a ajudar outros corretores, né? Começou esse teu programa de mentorias. Aliás, o que é esse movimento corretor de alto padrão? Como é que nasceu isso? Cara, vamos lá. Corretor alto padrão é um movimento que busca elevar o nível da profissão. Eu busco compartilhar conhecimento para capacitar os corretores de imóveis para que eles atuem com excelência no mercado imobiliário e dessa forma construam uma relação do corretor para com a sociedade de muito mais respeito ao profissional do mercado imobiliário. Então eu quero elevar através do conhecimento o corretor de imóveis para que as pessoas respeitem mais o profissional do mercado imobiliário. Então, basicamente, o corretor alto padrão é isso. Ele não se fala do padrão de imóveis que o corretor trabalha. Eu acredito que, independente do padrão de imóvel que o corretor trabalha, é possível você proporcionar um alto padrão de experiência, você proporcionar um alto padrão de atendimento, você ser um profissional de alto padrão, independente do padrão de imóvel que você trabalha. Então, o corretor alto padrão é isso. Não quer dizer que ele tem que nichar, que nem vocês fizeram. Não. Ele pode vender Minha Casa Minha Vida e ser um corretor alto padrão. Entendi. Certo? Agora, da onde que isso nasceu? Cara, eu acho que nasceu de todas as experiências que eu vivi na minha vida e de todas as vezes que eu senti falta de alguém para me orientar. Porque, claro que eu tive meus mentores ao longo da vida, agradeço, muito grato por todos eles, mas por muitas vezes eu senti falta de alguém que pudesse me mostrar o caminho. Dentro do mercado imobiliário eu nunca tive ninguém. Né? Eu, Laurence, Lucas e Larissa aprendemos tudo sozinho, aprendemos tudo na marra, tudo no dia a dia. E eu nunca tive alguém para olhar e dizer assim, cara, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que atender? Como é que eu vou fazer para ter um desempenho melhor? O que eu posso fazer? Como é que eu posso atender um cliente melhor do que eu faço hoje para eu ter um resultado melhor, mais constante, ter mais frequência, ganhar mais dinheiro? Né? Então, acho que toda essa soma de experiências fez nascer o corretor alto padrão. Teve um período, Otávio, que eu tive meus resultados na venda de imóveis foi da seguinte maneira. Primeiro ano, eu vendi bem. Tive um bom desempenho em vendas aí para o primeiro ano. Acho que algo em torno de 12 milhões eu vendi no primeiro ano como corretor. Foi equivalente a 1 milhão por mês, bem interessante. Só que o segundo ano eu não vendi nada, cara. Zero. Porra. Depois eu fui para um terceiro ano em que eu recuperei. Fechei aí uma venda, 18 milhões em venda, e depois no quarto ano 30 milhões, no quinto ano 30 milhões. E hoje eu já ultrapassei esse ano eu já estou ultrapassando a marca aí de 40 milhões em venda e tem ano pela frente ainda, né? Já encheu as latinhas, cara. Tem ano pela frente ainda. Então, assim, eu tive um alto e baixo aí logo no início. E assim, quando eu comecei a voltar a performar, eu comecei a ter esse resultado, comecei a melhorar um pouco a minha vida, a minha estrutura, e foi um momento muito bom da minha vida. E no momento em que eu vi que eu olhei assim, cara, eu estou ladeira acima, né? Eu estou na subida, eu estou escalando, eu estou indo bem, eu estou feliz com o meu desempenho, com o meu resultado. Eu sofri uma tentativa de assalto, cara. Tá brincando. Onde eu quebrei meu punho esquerdo, tenho uma cicatriz aqui até hoje, e quebrei meu joelho direito. Imagina que top, né? Você tá com uma muleta, só que você não consegue andar com a muleta porque você tem que estar com o braço engessado, né? Então, nenhuma coisa nenhuma. Você está com um braço quebrado e uma perna quebrada. Mas o cara te atropelou? O que aconteceu? Foi uma tentativa de assalto no meio da briga ali, quebrou o joelho, quebrou o punho e foi pro chão. E o cara acabou não conseguindo roubar o carro, mas enfim. Passando por essa etapa, fiquei 2 meses trancado dentro de casa, sem conseguir sair. E mesmo trancado dentro de casa, consegui fazer algumas vendas. E foi muito bom até meu desempenho em casa, sem poder sair de casa, eu conseguia dar jeito de vender. Eu continuava fazendo minhas ligações, continuava falando com meus clientes, continuava fazendo oferta. Quando tinha visita, pedia para algum corretor acompanhar. E às vezes, até clientes de fora, eu pedia para vai lá, faz um vídeo para o cliente no imóvel, assim, assado, mostra. E consegui vender bem, assim. E durante esse período, cara, você fica 2 meses em casa, você começa a refletir um pouco sobre a vida, né? E eu vi a minha estrutura financeira mudando, eu vi, trocando de carro, trocando de imóvel, eu vi a minha vida melhorando, né? Eu podendo ir a lugares que antes eu tinha que me privar, ou pelo menos a frequência, antes eu podia sair uma vez por mês, ali eu já estava podendo sair todo final de semana, ou quase todo o final de semana, sexta, sábado, domingo, saía, ia com os amigos e tal, não sei o que. Eu disse, cara, olha que legal, né? Um padrão de vida que eu estou alcançando e que, talvez outras pessoas poderiam alcançar também, e se soubessem, talvez, o caminho, né?
E aí eu pensei, cara, eu acho que eu posso ajudar outras pessoas. E paralelo a isso, né, essa questão de querer ajudar, de querer colaborar com o outro, eu sempre fiz muita venda em parceria. E vendia com outros corretores e muitas vezes eu passava raiva, sabe? Porque tem corretor bom e tem corretor ruim, né? Sim. Tem o cara profissional, o cara, né, que sabe o que está fazendo, e tem o corretor que mais atrapalha do que ajuda. E aí eu pensei, cara, eu estou ficando raiva, estou passando raiva, e eu ficava de volta e meia, o pessoal me via reclamando na imobiliária, eu sou uma pessoa que, assim, eu reclamo a segunda vez eu vou fazer alguma coisa a respeito, né? Então, quando eu reclamei, continuei reclamando, eu disse, não, chega, não, eu não sou reclamar, eu vou fazer alguma coisa para mudar isso aqui. Em vez de ficar reclamando do corretor, eu vou começar a ajudar ele, porque para ver se esse pessoal aí começa a trabalhar direito, começa a ter um melhor desempenho, vamos jogar todo mundo para cima, vamos jogar a régua para cima, vou começar a extrair dentro do que eu faço, ou dos corretores que eu conheço, né, que são bem-sucedidos, o que eles fazem, o que eu faço, como é que é a nossa forma de atender, como é que é a forma de tratar o cliente, como é que é a forma de se posicionar, o que eu faço de certo, o que eu faço de errado, o que outros profissionais que eu interajo diariamente fazem de certo e de errado, e o que eu posso extrair e transformar de uma forma didática para ensinar outros corretores a desempenharem seu papel com mais excelência e dessa forma ter melhor resultado e tudo mais. E aí foi quando nasceu o Corretor Alto Padrão. Foi essa soma de fatores. Uma de querer levar a profissão, querer ajudar as pessoas. E aí, estamos aí até hoje. Que massa, cara. E essa história é bacana. E o que eu acho mais legal nisso tudo é que a congruência, né, que tu gera. Porque tu é um cara que performa, né, e mentora com aquilo que tu tá mentorando ali comprovado. Não, eu testei, funciona, né? Sim, tá aqui, no dia a dia, né? O teu resultado fala por si só. O que mais tem hoje na internet aí é gente que é guru que nunca produziu nada, né? Exato. A gente tem que olhar as obras sempre, né? Exato. Isso aí eu acho importante, né? É o tal do skin in the game, né? Skin in the game. Você colocar a pele em risco. É uma coisa que desde o início, quando eu comecei o Corretor Alto Padrão, vinha esse questionamento. Então tu vai parar de ser corretor e vai começar a ser mentor? Não, eu sou corretor de imóveis. Mas vai dar curso, vai treinamento? Sim, mas eu sou corretor de imóveis, essa é a minha principal função e vai continuar sendo. Né? Até porque tu tem resultado financeiro desse movimento que tu criou? O movimento, claro, eu tenho curso, eu tenho mentoria, eu tenho treinamento e eu tenho a seguinte política, ainda cada vez que eu fecho um treinamento, eu subo o preço para o próximo. Sim. É uma regra minha. Então, tu contratou uma mentoria hoje de 10 mil, amanhã 12, depois de amanhã 14 e o próximo já é 16 e assim é 18 e assim vai subindo. Porque é uma regra que eu tenho de subir o valor cada vez que alguém contrata o serviço. É a minha forma de trabalhar. Por quê? Porque o meu tempo ele é cada vez mais escasso, cada vez mais caro, até porque o meu tempo eu vejo ele como uma distribuição dessas tarefas dentro da corretagem e dentro do Corretor Alto Padrão e dentro até mesmo da própria imobiliária. Nós estamos aí para abrir a unidade de Itapema, eu estarei à frente da gestão comercial. Então, eu tenho que valorizar o meu tempo, certo? Mas hoje, falar sobre ganhar dinheiro no Corretor Alto Padrão, não. Eu ganho dinheiro dentro da corretagem. Certo. O Corretor Alto Padrão é uma empresa que, claro, como toda empresa tem funcionários, tem uma equipe, tem um time, tem a Julise está aí, né? tem redator, tem agência, tem uma empresa, como qualquer outra empresa. Gera renda. Gera emprego, gera renda, então precisa, obviamente, de receita. Então, sim, eu sou uma daquelas pessoas que está na rede social vendendo curso, mentoria e treinamento, mas o meu core business, meu negócio principal é a corretagem. Meu dinheiro vem da corretagem. Né? E hoje, além disso, eu faço investimentos também, invisto no mercado imobiliário também. Então, é bom, eu gosto de deixar isso sempre claro. Claro. Né? E faço questão de continuar atuando no mercado imobiliário, faço questão de atuar na corretagem. Faço questão de, quando a gente tem uma reunião de equipe, eles verem que eu fui o que mais captei, fui o que mais vendi, né? Para mostrar o seguinte, pessoal, eu estou fazendo Corretor Alto Padrão, tenho outros compromissos, tenho imobiliária, e mesmo assim eu estou captando mais imóveis, estou vendendo mais e sem nenhum privilégio. Eu digo sem nenhum privilégio porque não é pela minha posição na imobiliária que eu estou vendendo. Não, é eu em relacionamento com os meus clientes, é eu em relacionamento com pessoas conhecidas, em pedir indicação, em atender, em correr atrás, em mandar opção, em fazer um bom atendimento, em atender um lead, né? Porque tu pensa, mas é que tu já está mais na frente, tu já atende os teus clientes. Não, eu atendo lead também. Leadzinho de internet veio, distribui o corretor, distribui para mim, eu atendo pau a pau. E aí é importante chegar na reunião e mostrar assim, como é que está o teu resultado? Está aqui, X vendas, X captações. Dá para fazer, tá aqui. Dá para fazer. Né? Então, eu vejo corretores lá, mas está difícil captar 4, a gente tem uma meta ali de 4 imóveis por mês, né? Que é uma meta extremamente razoável, um imóvel por semana.
E eu faço questão de mostrar, e aí quando algumas vezes reclamam, poxa, mas está difícil, não sei o quê, eu vou lá e mostro, olha, mas esse ano, de janeiro a setembro, eu captei 139 imóveis. Por que você não está conseguindo captar 4 por mês? Então mostra aqui, ó, o resultado está aqui. Então essa congruência para mim é importante. Com certeza. Eu saber que eu estou performando como corretor, que eu sou um exemplo para o time, que sou um exemplo para os meus mentorandos, né? Sim. Então pretendo continuar dessa forma. E qual que é a principal dor que o corretor que chega para a tua mentoria lá tem, assim, que tu procura satisfazer? Qual que é o principal problema que eles É engraçado, né? A mentoria hoje ela é somente para imobiliárias e aí os cursos são para corretores, né? Então eu tenho dois públicos. A mentoria das imobiliárias, a minha conversa é com o gestor e meu treinamento é para os corretores, né? Então não é a mentoria de gestão, é a mentoria de vendas mesmo para os corretores, mas eu tenho esse bate-papo inicial sempre com os gestores, pelo menos umas 2 reuniões antes de a gente começar, e geralmente eles reclamam não necessariamente do desempenho em vendas da equipe, mas da falta de proatividade do time ou dos indivíduos. Por exemplo, cara, por que eles não estão captando imóvel? Cara, por que eles não estão atendendo melhor os leads? Poxa, eles estão desperdiçando lead. Poxa, vai lá e manda opção e não marca uma visita. Pô, marca uma visita, mas depois não pergunta se o cara quer visitar mais de 1, 2, 3 imóveis. Ou seja, a maior reclamação que eu recebo dos gestores é a falta de atitude do time. Falta de atitude dos corretores que estão dentro da equipe. Eles fazem treinamentos, não só comigo, mas com outros profissionais, para buscar incentivar, buscar motivar os corretores, mas parece que aos olhos dos gestores falta essa motivação. E eu fico assustado com isso, porque eu penso assim, cara, se eu como um profissional de vendas, que recebo de forma 100% proporcional ao meu desempenho. Meritocracia total. Meritocracia total, ou seja, tu vendeu, tu ganha, tu não vendeu, tu não ganha. Cara, como é que eu não tenho motivação? É verdade. Podia ter em qualquer outra função, né? Se tu recebe um salário fixo e tu tá desmotivado, tudo bem? Tudo bem não, né? Não tá tudo bem. Não tá tudo bem, mas seria mais aceitável. Seria mais aceitável. Menos ruim, né? Menos ruim, porque tá, tudo bem, ele vai ganhar 5 mil no mês, se tiver desempenho, se não tiver desempenho, ele vai ganhar 5 mil no mês. Mas agora o corretor é o seguinte, cara, se tu não tiver motivado, se você não for capaz de se automotivar, se você não tiver atitude, né, proatividade, tu vai ganhar 0. Então, assim, não faz sentido. Sabe? Então, a principal dor do gestor para com os corretores é a falta de atitude, falta de proatividade, falta de vontade, falta de motivação. Mas, cara, como é que tu está esperando que o teu gestor te motive? Aí você conversa com eles, mas é como se a culpa fosse do gestor, a falta de motivação. Não é porque ele não me ajuda, porque ele não isso, porque ele não aquilo. Cara, mas é você com você mesmo. A visão que eu sempre tive era essa, sou eu comigo mesmo. Corretagem é isso. Eu sei que eu tenho que fazer captação, independente da meta que a imobiliária tem. Se a meta é 4 imóveis por mês, por exemplo, eu não estou nem aí para 4 imóveis por mês, eu vou botar uma meta pessoal. A minha meta pessoal como corretor são 30 imóveis por mês. Minha meta pessoal. Se eu alcanço, não alcanço. E poucos meses eu consegui alcançar essa meta. Consegui, já fiz 45 no mês, já fiz 30 e poucos no mês, já consegui alcançar. Mas alcançar todo mês, não alcanço. Mas é a minha meta pessoal, certo? Eu vendo em média, tenho vendido nos últimos anos, agora esse ano já ultrapassei, mas 30 milhões em imóveis por ano. Essa é a minha meta? Não, minha meta era 50. Minha meta era 50. Para mim, para você que está às vezes nos ouvindo, que é corretor de imóveis e pode se importar com esse número, você está pensando assim, nossa, mas 30 milhões é um número bom. Para mim era um número quase próximo da metade da minha meta. Então, para mim não era um número bom. Sim. E aí agora eu tenho 40, mas é que a minha meta desse ano é 100. Então, para mim, eu estou bem longe da minha meta. Então, são metas pessoais que não importa o que a empresa diz. Não importa se a meta da empresa é 1 milhão por mês. Estou falando de imóveis, mas não importa se você, quem está nos assistindo, trabalha com outro tipo de venda. Se você vende carro, se você vende representante comercial de caneta, não importa. Qual que é a meta que a empresa te deu? Beleza. Essa meta, talvez você atinja, talvez não. Mas qual vai ser a tua satisfação pessoal ao alcançar essa meta? Primeiro se pergunta isso. Você vai se sentir satisfeito se você alcançar essa meta que a empresa te deu? E qual que é a tua meta pessoal? Qual é a tua meta de satisfação pessoal? Essa que é a questão. Se a meta da imobiliária hoje não é, mas se fosse, cada corretor vender 1 milhão por mês, essa é a meta da empresa. Ela te traz satisfação pessoal? Guilherme, traz. Guilherme, não, é muita coisa para mim. Acho que me desgasta demais. Não, Guilherme, quer saber de uma coisa? A minha meta não é vender 1, é vender 2 milhões por mês.
Você tem que ter a sua meta pessoal independente do que a empresa te dá. Se o teu gestor não é capaz de fazer uma meta personalizada para você, eu vejo que cada um deve ter a sua própria meta. A meta que traz a sua satisfação pessoal para quê? Para que você tenha motivação. Para quê? Para que você tenha um bom desempenho, tenha atitude, ter tudo aquilo que o teu gestor busca de você. Tu fazer para ti, né? Faz para ti, cara, faz para ti. Porque assim, por que está faltando motivação para o corretor? Porque a meta que ele tem, os objetivos que ele tem não estão alinhados com o que a empresa quer dele. E tem muita essa questão da sazonalidade. Eu vejo o pessoal que trabalha no setor diz, cara, que nem aconteceu no teu primeiro ano. E vendi aqui, pingou 60 mil na conta de uma comissão, agora o cara passa um ano sem vender. É muito difícil, né, esse começo, né, nessa área quando isso acontece, né? Mas muitas vezes o cara acontece isso, é muito fácil tu após um mês bom de resultado, tu cair numa zona de conforto, né? E você tem que buscar essa motivação para continuar, né, performando, independente do resultado bom que você teve. Então, bora para a próxima meta, excelente, isso é fantástico. Ações constantes geram resultados constantes. Essa é um lema de vida que eu tenho. O começo, ele é sempre mais difícil, né? Sabe que eu pedalo, né? Eu gosto de pedalar, gosto de bike. E pedalo na rua, pedalo indoor também, até para questão de desempenho a gente tem que estar sempre pedalando. Agora chega esse tempo de frio, chuva e tudo mais, então... Tu bota a bicicleta na BR e sai fazer essas tiras? Faço, gosto de pedalar, gosto de subir morro, gosto de mountain bike, né? Que massa. Então pedalo por aí. E assim, no começo era muito mais difícil, né? No começo é o seguinte, eu lembro quando eu pedalava na Avenida Atlântica de Balneário Camboriú. Nossa orla tem 7 km de extensão. Então, tu faz ida e volta, dá 14 km, faz pedala mais um pouquinho, é fácil tu fazer 20 km ali. Beleza. E aí, no começo, eu tentei um dia subir a Estrada da Rainha, não consegui. A Estrada da Rainha é um aclive que nós temos ali, né? Um morro, né? Que leva de Balneário Camboriú a Praia Brava. Quem não conhece, recomendo conhecer. Pesquisa no Google aí. E subir de bike ali não é tão fácil quanto parece, né? Então, no primeiro dia eu tentei, não consegui. No segundo dia, eu fui um pouquinho mais além, mas também não consegui. No terceiro dia eu consegui chegar lá em cima. Meu coração parecia que ia saltar pela boca, quase morri. Dá um farto. E aí eu vi que eu gostava daquele negócio de pedalar, e eu gostava do desafio de ter que subir aquele morro, e aí depois eu subia, eu ia e voltava, depois eu comecei a ir e voltar. Porque no começo tu chega lá no topo e tu volta, né? Depois eu comecei a ultrapassar pro lado da Praia Brava e depois retornava para Balneário Camboriú pelo desafio de subir aquele morro. E fui pedalando mais até atingir 50, 40, 60, 80 quilômetros de distância. E é muito engraçado, porque no início era sempre mais difícil. Só que hoje aquele percurso está se tornando mais fácil. E aí fazer um percurso maior talvez seja mais difícil. Fazer um percurso com mais aclives, né, com mais montanhas, com mais morro, fica ainda mais difícil. Um dia eu fui pedalar com um pessoal que já pedala há muito tempo, muito mais experiente que eu. E a gente começou a pedalar e subimos o Morro do Encano, que liga Balneário Camboriú a Itapema. Descemos o Morro do Encano, subimos o Morro da Linguiça, que também fica aqui em Itapema. Depois fomos para o Mirante de Itapema. E quando nós descemos o Mirante de Itapema, descemos pela Praia Grossa, muito bonita ali, inclusive. Pegamos a BR e viemos pela Interpraias. Quando eles disseram assim, pessoal, vamos voltar pela Interpraias, eu disse, gente, a gente já pedalou que tinha que pedalar. Eu tô morto, né? Pelo amor de Deus. É hora de ir para casa, né? Vamos pegar um Uber. E eles, não, vamos pela Interpraias ali e tal, não sei o quê. Eu disse, tá bom, vamos nessa, não vou arregar. E a gente foi pedalar. E, cara, teve uma hora que eu não consegui. Mesmo depois de, anos talvez pedalando, depois de todo o pedal que a gente fez, eu não consegui subir aquele morro, cara. E aí eu disse, não, eu vou ter que treinar mais. E eu vou treinar mais e vai ficar mais fácil. E assim era na época que eu fazia arte marcial, e assim é hoje na corretagem. O começo é mais difícil. Mas depois, conforme você treina, conforme você tenta, conforme você se aprimora, você melhora, né, as suas competências, as suas habilidades, você vai conseguindo encarar desafios cada vez mais maiores, né? Quando você treina do lado de pessoas mais experientes que você, quando você convive com pessoas melhores que você aprende mais também, você se desafia mais, isso faz você desenvolver novas habilidades. Tem um quadrante, eu precisaria de algo para desenhar, mas que basicamente mostra da seguinte maneira, como se fosse um gráfico, em que para uma direção você tem as tuas habilidades e competências, para outra direção você tem os teus desafios. Tá? Então imagina um gráfico, né? Para cima habilidade e competência, para o lado para frente você tem os desafios.
Se você faz mais, você percorre uma zona com um desafio muito maior do que a sua habilidade, você está numa zona de ansiedade, certo? Por quê? Porque você tem desafios muito maiores do que a sua competência é capaz. Então isso te gera ansiedade, isso te gera desconforto, isso não vai tirar resultado, obviamente. Se você está numa zona em que a sua competência ela é muito maior do que o seu grau de desafio, você fica entediado. Porque daí você é muito competente, você é muito capaz, você é muito habilidoso para um nível de desafio muito pequeno. E aquilo ali te gera tédio. Então, o flow, né, o lugar onde as coisas acontecem, onde as coisas se constroem, né, onde você também se sente mais feliz e realizado, ele está justamente no meio termo. Quando você compreende que você precisa desenvolver habilidades e competências e encarar desafios maiores e depois desenvolver mais habilidades e competências para os desafios que você assumiu. E assim você vai percorrendo essa linha. Saindo da zona de conforto. Saindo da voltando. zona de conforto, mas também não estando totalmente dentro de uma zona de desconforto. Porque a zona de desconforto vai te trazer infelicidade, insatisfação. Tem que ser temporária. Tem que ser temporária. Então, ambas são temporárias. Sim. Eu digo que para você alcançar uma constância nas vendas, você precisa tomar cuidado com duas coisas. Tanto com a tristeza, quanto com a alegria. Sim. Aí é muito louco, né? Poxa, mas como assim? Vou ter que cuidar com a alegria também? Também. Porque você tem que cuidar tanto com a tristeza, ou com a frustração, ou com a ansiedade, porque você não está fechando vendas, né? Do negócio que tu perdeu, né? Que aí tu fica, puta, fiquei chateado e tal. Mas tem que cuidar com a alegria também. Porque que fecha. Porque é tão prejudicial aqueles dias que você fica sem trabalhar porque você ficou triste, você ficou chateado, que você perdeu uma venda, que você está desconcentrado, está desfocado, quanto aquele dia que você deixa de trabalhar porque você foi comemorar a venda que você fez. Os dois dias são prejudiciais. E para que você tenha resultados constantes, você precisa compreender esse equilíbrio. Nem se achar o cara porque você fechou uma venda e aí pensar que agora, puxa, eu vou tirar uma semana, como tem corretor que fecha uma venda, fica um mês sem trabalhar. Sim, vai viajar. Vai viajar, fica uma semana sem aparecer, né, que aí tu deixa de ligar para um cliente, você deixa de marcar uma visita, deixa de mandar um imóvel, deixa de mandar uma proposta, fica relapso. Perde total constância. Perde total constância, mas nem entrar em depressão, ficar triste, ficar chateado porque você perdeu uma venda. Né? Semana passada, eu estava com 2 vendas fechadas, imóvel do mesmo proprietário, só que tinham sociedades diferentes. O proprietário era dono do imóvel, ele com a sua família, e o outro ele tinha com a empresa. Eu vendi uma unidade da família e a gente entrou no processo de contrato com um cliente extremamente detalhista. E demorou um mês para que a gente conseguisse concluir basicamente o contrato. Só que aí, nesse interim, eu vendi a unidade dele, desse mesmo proprietário, com a empresa. E em uma semana a gente resolveu. No final das contas, a gente assinou o contrato da empresa antes do que o contrato do imóvel da família. E ele se viu tão indignado, mas tão indignado, que ele disse assim, mas como assim vendeu o imóvel? Né, o imóvel que era da empresa fechou semana passada, agora já está assinado, está pago, e o outro ainda nem assinou. Quer saber de uma coisa? Vendeu para um outro sócio e só mandou uma mensagem para mim e disse assim, Guilherme, venda cancelada. Puxa vida. Então eu estou um mês trabalhando com aquele contrato, negócio fechado, muito corretor já teria até gastado a comissão que não recebeu ainda, saudade da comissão que eu não recebi. E aí eu recebo só uma mensagem seguinte, venda cancelada. Aquele outro deu certo, ok, mandou bala, mas essa aqui, venda cancelada. Aquele que estava dando mais trabalho. Aquele que deu mais trabalho, a venda foi cancelada. Como é que você se sente nessa hora? Cara, se sente péssimo. Se sente péssimo todo o trabalho. Cara, na hora, sabe, foi físico. Minha cabeça deu um estalo físico, assim, ó. Cheguei a sentir, sabe? Parecia que ele estava esmagando o meu cérebro, assim. Só que eu sabia, cara, se eu deixar a peteca cair, eu posso perder a outra venda, que está finalizando ali, né? Já foi assinado, mas, faltava pagar. Vai que dá louca no cliente, o que eu vou fazer? Né? E até mesmo porque se eu deixo a peteca cair, eu começo a desandar nos outros atendimentos, nas outras vendas. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Esses dois cuidados, né? Tanto para felicidade, para alegria, poxa, fechei uma venda, agora vou comemorar pro resto do mês, quanto cara, vou deixar a peteca cair porque eu estou triste, porque eu estou chateado, mereço esse tempo para mim. Então, assim, nenhum dos dois vai fazer com que você tenha resultado constante. Então, é mais difícil no começo. Esteja preparado para isso, desenvolva mais competências e habilidades para que você possa desempenhar seu papel com sucesso, independente do que você faça, mas lembre-se que ações constantes geram resultados constantes.
Show de bola. Importante esse falar a questão da inteligência emocional, né? Tem um termo americano que eu gosto bastante que é 5 minutes and go ahead. Eu assisti uma palestra daquele cara que escreveu aquele Milagre da Manhã, Hal Herold. Sim. Ele contou essa história que quando normalmente um americano assim que performa, ele é bem desenvolvido assim nessa parte de desenvolvimento pessoal. Ele, quando acontece alguma decepção, como essa venda que você perdeu, tu pode chorar, espregajar durante 5 minutos. Quando acabar os 5 minutos, acabou. Bola para frente, vamos performar. Por isso que a nação mais poderosa do mundo, né, tem esses insights. É isso aí. Guilherme, para finalizar, então, quais são os seus objetivos para a Immobile e para o corretor de alto padrão para os próximos anos? Assim, quais as metas que você quer alcançar? Quais os sonhos que você tem para esses projetos aí? Bom, a Immobile agora ela começa a expandir, né, depois de muito trabalho, de muito esforço, de muita resiliência, muita determinação, né? Como eu falei que era importante no início, segue importante para nós. E nós começamos a ganhar braços aí, né? Saindo de Balneário Camboriú, onde já atuávamos Balneário Camboriú e Praia Brava, então já tínhamos ali um pezinho em Itajaí, agora estamos abrindo a nossa unidade em Itajaí. Estamos abrindo esse ano a unidade de Itapema, então estamos agora no processo de recrutamento dos corretores aqui. E estamos num momento muito importante de adaptações de processos, né? Já sempre tivemos um ponto muito forte na nossa empresa que eram as pessoas. Agora nós precisamos implementar cada vez mais processos. Processo, o segundo P. Exato, para que a gente possa preparar o melhor possível para um crescimento. Então, o projeto é assim, expandir, levar a Immobile para os principais mercados imobiliários do país, começando agora por Itapema, por Itajaí, porque está no nosso braço, está próximo da gente, mas com certeza não só a nossa região aqui do litoral de Santa Catarina, do litoral norte de Santa Catarina, a gente quer expandir para outros lugares do país. Então, olha só. Esperamos em breve aí ver uma Immobile a nível nacional. Hoje não estamos preparados para isso, mas estamos nos preparando. Que massa. Né? Fazer algo que a gente não fez no começo da Immobile. Né? Aquela Immobile que ela cresceu com desempenho, cresceu com trabalho, cresceu com vendas, mas que hoje, para expandir mais, isso não é o suficiente. Né? Então, nós estamos agora justamente organizando a casa para poder expandir cada vez mais. Né? Aperfeiçoar cada vez mais o nosso modelo de negócio, aperfeiçoar cada vez mais a nossa forma de interação com o cliente, de treinamento da equipe. Então, é essa experiência que o Guilherme tenta transmitir, busca transmitir através do trabalho para os seus clientes, e eu busco transmitir isso para os corretores da Immobile para que todos façam isso da mesma maneira. E todos dentro do projeto Corretor Alto Padrão. Então, essa experiência. Então, a Immobile busca expandir a nível nacional, mas também busca expandir a sua forma de trabalhar, sua forma de proporcionar uma experiência para o cliente, sabe? Show de bola, cara. Parabéns aí pelo conteúdo. Tamo junto, meu velho. Oh, cara, obrigado. E aí, senhores, muito obrigado pela audiência e ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço a todos. Show!